contexto educacional contemporâneo, é essencial abordar e integrar perspectivas decoloniais para promover um ambiente de aprendizado inclusivo e reflexivo. A descolonização do currículo e das práticas pedagógicas valoriza a diversidade cultural e incentiva a crítica às narrativas históricas tradicionais. Querida professora, querido professor, eu sou Alessandro Crisóstomo, editor sênior da Saber Educação, empresa na qual as editoras Saraiva, Attica e Scipione fazem parte. No encontro de hoje, conversaremos com a autora do material didático de arte da coleção Identidade Saraiva, Eliana Poggi. A Eliana Poggi é bacharel em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP São Paulo, com especialização em Linguagens das Artes pela Universidade de São Paulo, a USP. Possui mestrado em Educação pela Faculdade de Educação da USP e doutorado em Ciências Sociais, com ênfase em Educação pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. É também autora de livros didáticos e paradidáticos. Então seja bem-vinda, Poggi. Poggi, é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigado pela disponibilidade e por esse papo que teremos hoje. Olá a todos, olá professores, professoras que ensinam arte. Estamos aqui para mais uma conversa, um bate-papo sobre o nosso novo material. E pegando um pouco da temática que a gente trouxe para o bate-papo e que também é algo muito enfatizado na obra de vocês, né? Eu queria começar o nosso papo quebrando um pouquinho o gelo e já entrando na questão do conceito de decolonial. Então você podia falar para a gente, comentar, para a gente, quem está assistindo, entender um pouco melhor o que é o pensamento decolonial, como que surgiu esse conceito e chegando até a educação, como ele pode ser aplicado aí na educação básica. Parece uma coisa nova, né? Mas o pensamento decolonial ele já remonta ali do final do século XX, né? Começo do século XXI. Então, é um movimento cultural, um movimento filosófico e das ciências sociais e também da cultura, né, que surgiu no sul global, como a gente chama, então América Latina, Ásia, né, e espaços ali onde existe uma história, né, de colonização, de invasão, né, palavra é essa, né, onde começou-se a estudar, né, então surgiu esse grupo, né, que se chama Modernidade e Colonialidade, né, com alguns intelectuais, né, um dos principais inspiradores, né, foi o Paulo Freire, né, então nós temos, por exemplo, Arthur Escobar, Santiago Castro Gomes, Maria Lupones, etc., e outros nomes importantes, né, que tentaram olhar para as diversas áreas do conhecimento de forma a reconhecer, né, e desvendar essas novas formas de colonização, né, que estão sendo feitas nos países do sul global, que não apenas aquelas formas de colonização ali da modernidade, que tem a ver com invasão, escravidão, exploração, né? Então, como que se dá essa colonialidade a partir do século XIX, XX, né, nos países do sul global? Principalmente em relação ao conhecimento. Então, nós temos nas formações básicas e nas formações superiores, né, nas tradições acadêmicas, vamos dizer assim, dos países do sul global, uma visão muito eurocêntrica do mundo, né? Então, para explicar, para dizer o que é verdade, o que não é, o que é ciência, o que não é, acaba se buscando referenciais da história da Europa, né? E muitas vezes minimizando influências, por exemplo, africanas, né? Como do Egito, por exemplo, o Egito fica na África, né? E meio que embranquecendo esses conhecimentos. Então, essa nova forma de colonizar, o que ela faz? Ela opera um racismo, só que é um racismo em que você tem um critério racial que dita o que é conhecimento válido e o que é conhecimento inválido. Então, isso na nossa vida é muito corriqueiro, nós brasileiros. Por exemplo,
A minha avó, ela me benzia quando eu era criancinha, né? Uhum. Ela veio do sertão de Minas Gerais, quase Bahia, e ela me benzia, né? Então isso foi uma coisa que se perdeu, né? O benzimento, as Está na beberagens, cultura isso. e Mesmo na nossa alimentação, né, tem comidas que são tradicionalmente, por exemplo, dos povos originários brasileiros, e a gente não reconhece. Né? A gente, por exemplo, a tapioca, né, é algo que vem aí, que está no mundo inteiro agora, e tem a ver com a nossa história mesmo. Então, como que nós podemos, o que o pessoal do pensamento decolonial traz de importante para a gente, né? É compreender que existe uma hierarquia, né, sobre o conhecimento, que valoriza, né, quando você olha para as tradições acadêmicas, um processo que valoriza os conhecimentos de origem europeia e desvaloriza os conhecimentos tradicionais dos povos originários, dos povos tradicionais, como os quilombolas, né, como o povo cigano, por exemplo, como mesmo as culturas afro-brasileiras, que são muitas, né? é interessante que é uma iniciativa do meio acadêmico, a partir de uma compreensão intelectual, mas que se volta diretamente à prática, diretamente à cultura, ao modo de vida das pessoas. Isso, e por fim chegando na educação, né? Por Sim. que há esse apagamento? Talvez a educação contribua para isso, num sentido ou no outro. Isso, então, existe uma tradição, né, nas universidades, isso lá, que surgiram na Europa, que vieram depois, se espalharam pelo mundo todo, para o Brasil também, né, que é buscar uma tradição ocidental, branca, masculina, né, em que as vozes dos homens são mais fortes, né, o pensamento masculino, né, o patriarcal é mais forte. Então, isso vem sendo questionado desde o final do século XX e no século XXI, e nas artes a gente consegue ver isso de uma forma muito mais forte, né, quando você pensa, por exemplo, nas exposições de arte, né, nos espetáculos, né, nos momentos de festejo, né, quer dizer, a gente vê essa grande mistura, mas o que é mais importante é não hierarquizar. Então, na educação básica, seria muito importante que conhecimentos ditos tradicionais, conhecimentos que não são, que não advêm somente do conhecimento europeu, também possa ser estudado pelas crianças, né, na questão da educação básica. Por exemplo, olhar para os estudos da história, da geografia, das artes, da matemática, das ciências, também com esses vieses de povos historicamente calados e sem voz, né? E tornar isso mais orgânico, né? Porque a gente percebe que um dos equívocos da educação é circunscrever essas discussões a alguns momentos do calendário escolar. Isso. É o Dia da Consciência Negra, vamos falar sobre isso, e no resto do ano não fala mais a respeito, ou tal questão. Então, esse é um desafio, como a gente pode ver essa integração de uma forma mais significativa para que isso não seja apenas um complemento, algo pontual no calendário escolar. No caso do componente curricular arte, isso já vem sendo pensado desde os anos 90, 2000, mesmo antes, com a professora Ana May Barbosa, com a abordagem triangular, que baseia aí as nossas práticas, né? Já existia essa preocupação, e eu posso falar disso com bastante força, porque eu também concordo com esse viés, né? Quando você pensa, por exemplo, na arte-educação baseada na cultura visual, que é uma das referências da gente também, né, no nosso livro, que é você compreender que nós vivemos numa cultura de visualidades em que a gente pode olhar para essa diversidade toda que está em volta da gente sem hierarquia. Então, não existe uma forma de arte ou uma cultura que é superior à outra. Né? Quando você vai ensinar arte, se você deseja praticar essa visão mais decolonial, é preciso que você leve para a sala de aula
o significado que os diferentes povos e culturas dão para as práticas artísticas. Então, não é um olhar eurocêntrico sobre as práticas artísticas. Qual é o significado que, por exemplo, os povos originários brasileiros, nas suas diferentes etnias e povos, né? O que, por exemplo, o povo Chavante pensa sobre a música, o que o povo Guarani, o que a música representa para o povo Guarani, o que a música representa, por exemplo, para a música sacra de tradição europeia. São pensamentos, são significados, são sentidos que as pessoas dão para as práticas artísticas que, de alguma forma, são diversas e variadas, e saber sobre isso te faz ter um repertório mais rico e respeitar a diversidade. Né? E talvez até a ordem como isso é colocado e apresentado para o estudante comunique alguma coisa. Né? Principalmente. Então, se coloca algo em evidência, significa que é mais importante. Então, talvez estrategicamente por inverter, exemplo, romper, por misturar exemplo, essa ordem. Você falar sobre os indígenas como se eles já não existissem, como se eles fossem somente a arte feita por eles no passado, quando o Brasil foi descoberto, ele foi invadido, na verdade. Então, existe arte anterior a isso no Brasil? Existem manifestações, expressões em artes visuais, música, dança, teatro, antes do descobrimento, né? Ou da invasão? Claro que sim. Então, essa pesquisa, por exemplo, é uma pesquisa interessantíssima da gente fazer. Hoje em dia, a gente já tem uma construção do conhecimento, porque as universidades já conseguiram abrir espaço, né, finalmente, a esses conhecimentos tradicionais brasileiros, né, e dos povos originários. Então, existe uma construção desse conhecimento, onde você pode recorrer a livros, a pesquisas, a sites, onde você pode buscar, né, referências para que você possa embasar suas práticas, suas aulas, né, de modo em que você valorize principalmente aquilo que é feito hoje por esses povos. Eles estão, né, atuando nas artes em todas as linguagens. Por exemplo, os indígenas brasileiros utilizam o audiovisual de uma forma maravilhosa. Eles têm sites, eles criam documentários, né? Teatro, tem festivais de teatro indígena que são super incríveis. Tem dança. Os sincretismos com outras coisas, né? Sim, né? O sincretismo aí é uma questão muito interessante. Quer dizer, para o viés decolonial, a cultura ela é um campo de lutas pelos significados. Então, o termo sincretismo, por exemplo, é muito preocupante porque o sincretismo, no final, acaba a perspectiva eurocêntrica acaba sendo a mais predominante. Quando você tem uma troca de verdade, quando você tem a capacidade de compreender que a música, por exemplo, para alguns povos indígenas, a composição das músicas ela é feita durante os sonhos dos homens, né, ou dos meninos, e que eles cantam as músicas que eles sonharam e que está conectado ao mundo espiritual, você começa a entender que tem um outro significado, né? Então, quando a gente pensa num ensino de arte com a perspectiva decolonial, ele é mais complicado, porque a gente precisa buscar referências que muitas vezes não são tão fáceis de encontrar, quanto, por exemplo, um livro de história da arte europeu, né, que é o que baseia a formação, muitas vezes, dos arte-educadores, mas que, de alguma forma, é uma descoberta, assim, quando você começa a entender o sentido, né? O sentido, por exemplo, ligado muitas vezes ao mundo espiritual ou às práticas cotidianas. Então, e aí talvez o paralelo faça mais sentido do que o sincretismo. Isso. Né? Fazer os paralelos entre eles. Você comentou isso daí, eu me lembrei do Paul McCartney, né? Que a música Let It Be foi quando ele sonhou com a mãe dele. Ele conta essa história, né? Que ele sonhou com a mãe dele, viu essa frase da mãe dele dizendo isso para ele, Let It Be, e a música foi em cima disso que ele fez. Isso, então, isso é muito louco, isso pode acontecer com a gente. Então, é lógico que existem alguns conhecimentos que
não podem ser jogados fora. Então, por isso que é importante a gente, ao mesmo tempo que a gente valoriza a diversidade cultural e tenta compreender o sentido e o significado dados às práticas artísticas, no nosso caso, que os diferentes povos dão para essas práticas, a gente, de alguma forma, não pode também jogar fora conhecimentos desenvolvidos pela cultura europeia em relação, por exemplo, à teoria das cores, a questão do estudo da música, por exemplo, né, da questão das notas musicais, do som, do silêncio, do ruído, né, ou mesmo quando a gente... Não há uma negação, né, não há uma negação, europeia. de forma alguma, porque, de alguma forma, essa troca já acontece. É só você pensar que existem, por exemplo, artistas visuais indígenas que estão sendo expostos em bienais de Veneza, né, Bienal mesmo de São Paulo, em que você tem esse diálogo entre aquilo que é feito pela arte erudita contemporânea, que é reconhecido no campo das artes, né, com artistas que são de etnias indígenas que estão se expressando ali, né, também recorrendo a performance, instalação, que são, por exemplo, manifestações das artes visuais que são muito contemporâneas e que vieram da cultura europeia. Então, essa junção é interessante, contanto que você não se perca as intenções originais dos artistas. Então, existe um teórico francês, né, o Marcel Duchamp, que é um artista, que ele fala que a arte é aquilo que o artista diz que é. Né? Então, quando você compreende isso, de alguma forma você compreende que existem diversos significados. E trazendo aqui para o nosso livro, né, a primeira unidade do livro é justamente o que é arte, né? Dentro dessa perspectiva. Né? E aí apontando muito também para o desenvolvimento de uma reflexão crítica, uma consciência, um pensamento mais crítico a respeito da cultura. Vai um pouco por aí a obra de vocês também, de... Isso. Construir esse desenvolvimento da reflexão crítica, do pensamento crítico, diante dessa diversidade cultural que nós temos, incluindo as culturas brasileiras, a história das culturas não só brasileiras, mas que sofreram também esse processo de colonização? Mais do que um pensamento crítico, o que a gente desenvolve, né, busca desenvolver, é um pensamento analítico. Né? Então, o que é o pensamento analítico? É quando você, de alguma forma, você desenha um mapa daquilo que está acontecendo, né? Sem cronologia histórica, né? Mas que, de alguma forma, você compreende o que está acontecendo ao mesmo tempo. Por isso você falou do paralelo. É muito mais um paralelo e é muito mais um mapeamento e sem essa visão, por exemplo, de buscar culpados, né? Isso é uma coisa que já está dada. A história está dada, mas o que nós podemos entender é como a gente pode mudar isso. Então, o pensamento analítico, ele leva à transformação. Né? E num movimento mais horizontal, né? Isso. Então está acontecendo isso aqui, mas e lá do outro lado? O que acontece? No mesmo tempo, muitas coisas acontecendo. Isso. E é isso que é legal da arte, porque a arte permite você ver isso. Então, por isso que a gente gosta muito de trabalhar com a arte contemporânea e compreender que você precisa, e isso tem no nosso livro essa ideia de recorte na história. Tem uma seção que chama Recorte na História. É isso que eu queria perguntar, como é que isso se traduz na obra? Isso. Se puder trazer alguns exemplos, escrever um pouquinho. Então, eu acho que o que é interessante, né? A gente pensar assim, que quando você pensa num processo de ensino e aprendizagem, né? No caso do ensino médio, que são 3 anos, né? É preciso você pensar ali num currículo, né? Naquilo que vai ser ensinado e aprendido nesse período, né? Nós temos um volume único na obra, né? Identidade Saraiva Arte, né? Então, nesse volume único, nós temos 3 unidades. Então, cada unidade corresponde basicamente a um ano letivo, né? Então, o que acontece? Você tem em cada unidade uma introdução e uma atividade meio que diagnóstica, para início de conversa, onde a gente vai trazer algumas questões e colocar a problemática daquilo que a gente vai trabalhar durante o ano letivo. Né? Então, por exemplo, a unidade 1 é o que é arte, a unidade 2 é arte para quê?
né? Começa com uma pergunta. Uma pergunta, é sempre uma pergunta. Uma provocação. Isso, ali. porque nós trabalhamos por projetos, né? Então nós temos um problema, uma questão que abre cada ano letivo ou cada unidade. Então, o que é arte, arte para quê e onde encontrar arte. Dentro dessa perspectiva meio de mapeamento e de você ter várias culturas, uma diversidade, né? E eu sei que o projeto de trabalho está inserido no repertório, né, no fundamento teórico que vocês utilizam para a obra, né? Isso, por quê? Porque, do mesmo modo como a gente busca esses referenciais de teóricos da decolonialidade, a gente também trabalha com o espanhol Fernando Hernández, né, que trouxe junto com, em diálogo com Ana May Barbosa e Paulo Freire, toda essa ideia de que é preciso você partir de algo que tem a ver com o contexto dos alunos, um problema que realmente seja algo que faça parte da vida dele. Que vai emergir dali, né? Isso, então, dali. Quando chega no ensino médio, por mais que muitos estudantes queiram seguir a carreira de artista, eles também têm essa questão de o que é arte, afinal, né? Então, a gente começa com esse problema e aí a gente, em 5 capítulos, tenta levar os alunos a explorar essa pergunta de diferentes formas. Então, isso se repete nas 3 unidades. Então, nós temos um primeiro capítulo que é sempre arte e povos originários brasileiros, um segundo capítulo que é sempre arte e culturas tradicionais brasileiras, que são as culturas afro-brasileiras, quilombolas, né? Isso nas 3 unidades. Nas 3 unidades. Certo. Depois o terceiro capítulo é arte e culturas do mundo, onde a gente traz, por exemplo, as artes mais, por exemplo, Estados Unidos, da Europa, né, mesmo da Ásia, né? Que tem a ver mais com esse mundo mais erudito. No quarto capítulo, a gente trabalha com arte e ações sociais, onde a gente traz essa mistura de arte com intervenções e ações na sociedade, porque isso é bem típico da arte contemporânea, né? Então, como a arte intervém em assuntos como meio ambiente, né? A questão mesmo da justiça social e outros assuntos, né? As instalações. Isso, e aí a gente tem essas linguagens mais contemporâneas. E o quinto capítulo, que é arte e culturas digitais, onde a gente traz a problemática de hoje, né? Que é olhar para essas culturas digitais no mundo da arte, por exemplo, as exposições virtuais, né, e as linguagens audiovisuais também. E a gente, também, em cada unidade, a gente tem uma sessão que é no final, que se chama Arte e Pesquisa, onde os estudantes vão fazer uma iniciação científica, porque a artista também faz pesquisa científica, né? Então, na graduação dos artistas, seja na dança, na música, no teatro, nas artes visuais, existe pesquisa, sim, né? Então, a gente faz uma iniciação científica, onde eles vão também explorar mais sobre esse tema, né? Essa pergunta, o que é arte. E depois nós temos o final de cada unidade, que a gente chamou de incubadora, que é a hora em que eles vão sintetizar tudo isso que eles estudaram nesse projeto, criar um produto final. Muitas vezes pode ser uma amostra de cinema, ou pode ser uma amostra de arte, ou pode ser um seminário que eles façam e tragam artistas para falar com eles. Tal. Então, é todo um modo de organizar o ano letivo, né, nos 3 anos do ensino médio, onde eles vão, a partir de uma problemática, olhar para esse grande arte fractal, né, esse fractal das artes contemporâneas, e depois agir, né? E convidar a comunidade para poder, de alguma forma, mostrar o que eles aprenderam, né? E é muito interessante porque tem todos os elementos, né? Desde o referencial teórico até a reflexão, as várias perspectivas sobre o assunto, até chegar na finalização, que é a materialização disso. E que eles vão se colocar. Os alunos, os estudantes vão agir de forma autoral. Até ali, né, durante o ano, eles vão experimentando as linguagens, eles vão estudando, a gente estava falando do recorte na história, eles estudam a história da arte, inclusive a história da arte indígena, história da arte
afro-brasileira, como que num festejo você tem influências europeias, africanas e indígenas, né, num festejo tradicional brasileiro. Da onde vêm as artes, por exemplo, afro-brasileiras? Qual é a história daquilo que muitas vezes se entrecruza com as artes europeias, né? Por exemplo, você pensa numa quermesse de festa junina, nas quadrilhas, as quadrilhas começaram ali na Idade Média na Europa, nas feiras populares, depois elas foram para a corte, depois elas vieram para o Brasil, na colonização com os europeus. Os indígenas também faziam danças circulares, junta tudo, e nós temos a nossa brasileira, nossa dança de festa junina, os festejos juninos que nós temos aqui, né? E os indígenas têm muito a ver com isso, a alimentação que a gente come na festa junina tem tudo a ver, né? Então, existem certos termos, por exemplo, que a gente já não usa mais, como folclore, por exemplo, então a gente mostra isso, então o livro didático ajuda muito nesse sentido. Quais são os termos corretos, né? Então, nos estudos culturais atuais, a gente não usa o termo folclore, né? A gente usa, na verdade, essa ideia de diversidade cultural, da cultura como um campo de lutas, né? Tradição caberia aí, né? Então, o que é tradição? Essa palavra é maravilhosa, né? O que é tradição? A gente pode pensar a tradição como algo que vem da Europa. Só que quando você fala, por exemplo, nas festas tradicionais brasileiras, a gente está falando da nossa tradição raiz, sertão, né? Nossa tradição caipira, nossa tradição da floresta, né? Existem festas, não é só Parintins que tem no Amazonas, existem festas de povos indígenas na Amazônia que a gente quase não tem contato, né? Isso então, tudo vem aparecendo na obra de diversas maneiras, né? Diversas maneiras. Então, é um modo diferente de olhar para a história da arte, um modo diferente de buscar conteúdos a serem ensinados e aprendidos, e, de alguma forma, a gente, nesse sentido, amplia o repertório cultural dos estudantes e também desperta a curiosidade dos professores, né? E é o nosso papel aqui enquanto intelectuais e fazedores de livros, né? Que a gente leve novidades para os professores, né? Porque o livro didático ele tem esse aspecto de formação continuada, né? Então, aquilo que nós vamos descobrindo nas nossas pesquisas, nos nossos estudos aí ao longo da vida, em diálogo com os documentos oficiais e com todas as lutas aí das minorias para ter mais voz, né? E o manual do professor acaba fazendo também esse papel de conversa direta, né, do autor com o professor, mostrando um pouco de todo esse fundamento que está na base da obra. E a minha próxima pergunta vai se tornar uma afirmação, diante de tudo que foi colocado, né? A minha pergunta é se a obra estimula a consciência cultural do indivíduo, claro, né, o reconhecimento da sua própria cultura e a ampliação do repertório cultural. Dá para perceber claramente que existe esse objetivo muito claro aí na proposta da obra. E eu pediria só para desenvolver um pouquinho mais a questão da inclusão e do respeito à diversidade, só para a gente terminar esse tópico. Isso. Então, a inclusão é um conceito, um assunto bem amplo, né? Então, nós temos inclusão de vários níveis, né? Então, a arte, a disciplina arte, ela já é um momento de inclusão, por exemplo, das diferentes formas de expressão dos estudantes, né? Então, se desde problemas que poderiam ser impedimentos físicos, né, de elaboração, talvez, de cognição, ou mesmo de preferências de expressão, né? Eu, por exemplo, falar um caso bem meu, assim, eu sempre fui das artes visuais, sempre do desenho, então eu ficava desenhando a aula toda, e isso para os professores incomodava demais, né? Era muito incômodo. Pô, tá desenhando tanto por quê, né? Então, o fato é que a aula de arte, ela permite que as outras linguagens sejam abraçadas na escola, né? Então, ela é inclusiva já nesse sentido. Então, criança muito agitada, na aula de teatro, ela pode ter ali, né? Criança, o jovem, o adolescente que tenha uma expressão mais dramática, ela tem espaço grande nas aulas de arte, né? Ela tem esse momento dela. Dança, a mesma coisa. Criança, né, adolescente, estudante que não para quieto, a mesma coisa. Então, a questão da inclusão... As múltiplas inteligências, as múltiplas habilidades, acaba sendo um lugar para ele brilhar e se destacar. E se destacar porque gente é para brilhar, né? Então,
não importa, você não tem que ser só de um jeito para você se dar bem na vida, ou ser competente, ou ser bem-sucedido. Então, assim, a escola é o espaço de descoberta. Existe também a possibilidade de, com relação à inclusão de pessoas com deficiência, também a aula de arte ela é muito importante, porque existem modos de expressão variado. No livro, a gente traz muitas dicas para como incluir, né? Então, nas aulas de artes visuais, pessoas que não enxergam, nas aulas de dança, como incluir cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Estudo a gente, nos surdos também, com relação à música, então a gente dá dicas sobre isso bastante no Manual do Professor. E a partir do momento que você dá espaço para os ditos, as pessoas que são atípicas, vamos dizer, que não estão dentro do que é típico, né, que você, na aula de arte, você permite isso, você faz com que todos respeitem a diversidade. Quer dizer, existem modos de se expressar, né? Então, a aula de arte é muito lúdica, ela é extremamente participativa, né? De alguma forma, nas aulas de arte, as pessoas se colocam seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, né? Então, propiciar esses momentos é também papel da gente, né? Dos arte-educadores e dos professores de arte, né? E é muito gostoso, muito legal. Que ótimo. Né? Então, assim, para a gente fechar nosso papo, eu queria perguntar, então, pensando no professor, na professora que assiste a gente, o que a gente poderia dizer para eles, o que ele pode esperar da sua obra, assim, em resumo? Então, a gente já tem alguns anos aí de experiência, né, de escrita de material didático. A gente agora deu esse olhar mais decolonial para obras que a gente já vem fazendo, no nosso jeito. A gente não perdeu a nossa identidade, né? Enquanto autores, a gente continua com o nosso trabalho por projetos, a gente continua pensando na arte, na sua diversidade, na diversidade cultural presente no livro, mas, assim, acho que ele tem bastante novidades no sentido de ter bastante atividade, né? O professor ele vai ter um repertório de atividades muito interessante para serem trabalhadas, e também eu acho que o mais legal é também, de alguma forma, conseguir avaliar, né? A gente tem, junto com meus coautores, né, o André Vilela, né, o João Pires e o Jorge Lucas Nercessian, a gente tem um olhar ali de ajudar o professor a avaliar os processos, né? Então, a questão da avaliação processual e continuada, como você faz também o uso do portfólio, né? Então, assim, é uma obra que eu acho que ficou bem legal, bem interessante, e que acho que pode ser uma boa ajuda para quem está querendo aí dar uma mudada, mas sem perder também nossa tradição aí de ensino, né? O modo como a gente gosta de ensinar. Maravilha. Então, bate-papo muito enriquecedor. Com certeza a gente vai sair daqui com novas referências, novas reflexões. Então, quero te agradecer pelas trocas, pela sua contribuição pela educação pública brasileira. Isso. Então, esse é o nosso papel, né? A gente está aqui passaram-se já 25 anos que a gente está escrevendo, então é algo que nos deixa muito felizes, assim, né? E sempre com novidades aí. Então, a gente não consegue ficar parado. Maravilha, muito obrigado. Obrigada a você. E se você gostou do nosso conteúdo, quer saber mais sobre nossa coleção do PNLD da Identidade Saraiva de Arte, acesse o nosso site do eDocente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela, para ter acesso às obras na íntegra. E acompanhe a gente nas redes sociais, @edocente e @saberedu. Fiquem ligados que em breve iremos conversar com outros autores e autoras.